Eu saúdo aos irmãos com a paz de Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó. E desde já quero convidar aos amados para meditarmos na palavra de Deus que se encontra nos Salmos. Desta vez, o Salmo de número 2. E vamos entender melhor a inspiração de Deus no salmista Davi, em Salmo de número 2. Convido aos irmãos para ler a partir do verso 1. Porque se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Amados, quando a gente lê esses 3 primeiros versos, precisamos voltar um pouco no tempo. Na época de Davi, Deus separou Davi desde de jovem. Deus ungiu a Davi por 2 vezes. Uma vez jovem, para separá-lo para futuramente ser rei. E depois foi ungido a Davi depois da morte de Saul. Que foi o primeiro ungido, rei de Israel, rei Saul. Então, Davi, quando passou a reinar, ele governou Israel com o poder que Deus tinha dado a ele para vencer todas as guerras que aparecessem diante dele. A ponto de Deus colocar os inimigos debaixo dos seus pés. E para entendermos o que eu estou falando, o que a palavra de Deus está falando, nos revelando, é que vamos para um texto que a gente vai ver esta frase. O próprio filho de Davi, Salomão, falando sobre isso. Em 1 Reis, capítulo de número 5 e o verso de número 3, bem sabes tu que Davi, meu pai, não pode edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa da guerra que o cercaram, até que o Senhor pôs seus inimigos debaixo das plantas dos seus pés. Então aqui, o que estava acontecendo nesses 3 primeiros versos, era que os reis gentios, gentios significam as pessoas que não adoravam ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, todas as nações fora de Israel eram chamados gentios. Então esse povo, esses reis, adoravam a outros deuses. E eles estavam indignados porque estavam sobre o domínio de Davi. E eles estavam pagando os impostos a Davi. E eles agora começam a se reunir para tramar contra Davi, que era o ungido de Deus, escolhido por Deus, e contra Deus, porque Deus foi quem o escolheu. Então, nesses 3 primeiros versos, a gente começa a entender o poder que Deus deu a seu ungido, Davi. E agora, Davi começa a falar a partir do verso de número 4, e vamos entendermos melhor a inspiração de Davi. Olha, aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, Davi dizendo. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Davi continua mostrando o que Deus vai fazer com eles. Deus vai dizer para eles o seguinte, o que Davi está falando. Eu, porém, a pessoa de Deus, eu, porém, ungi a meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Por que Davi estava dizendo isso? Porque Deus escolheu justamente a Davi para reinar naquele lugar, que é onde ficava o palácio do rei, em Jerusalém, lá no Monte Sião. E aí, Davi resolve esclarecer as promessas, os decretos
que Deus tinha falado a ele. Vamos entender? Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quando a gente lê esse texto, o que a gente entende da inspiração de Davi falando isso? De onde ele trouxe esse texto? Quem foi que falou isso para ele? Vamos pegar em um texto. Em 2 Samuel, capítulo de número 7 e o verso de número 12. 2 Samuel, capítulo de número 7 e o verso de número 12. Quando teus dias forem completos e vierem a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Amém, irmãos? De quem era que Deus estava se referindo, falando a Natã nesse momento, e Natã passando as palavras de Deus, que Natã era o profeta nessa época, para Davi? De quem? De Salomão. Olha o que é que Natã fala. Palavras de Deus, falada por Natã, a pessoa de Davi. Verso 14. Eu lhe serei por pai. A pessoa que vai construir o templo, que foi Salomão. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, ou seja, se ele vier a desobedecer, se esse rei, que é filho de Davi, que ia sumir no lugar dele, vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homens. Então Davi começa agora a falar o decreto. O decreto que Deus tinha dado, tinha falado para Davi, nesse momento que ele está revelando, em Salmo, capítulo de número 2, e o verso de número 7, é esse que lemos agora em 2 Samuel, capítulo de número 7, e para vocês entenderem melhor, vocês podem começar do verso primeiro, que vocês vão entender tudo direitinho. Verso 8. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Esse texto aqui é o próprio Davi falando que Deus tinha dito para ele: pede que eu te darei. E Davi pediu, e Deus deu, e Deus fez com que Davi vencesse todas as guerras. Tanto é que foi lido um texto anterior, aonde os inimigos foram colocados debaixo dos seus pés. Verso de número 9. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Deus estava aqui mostrando que Davi ia vencer as guerras, e venceu. E Davi entendeu isso e venceu as guerras. Agora, o que mais impressiona esse salmo, a inspiração de Davi neste salmo, é justamente a partir desse verso de número 10. Agora, pois, ó reis, era Davi mandando a mensagem para os reis que estavam se reunindo para tramar contra o ungido de Deus, que era Davi, e contra a Deus que escolheu ele como rei, ungido para ser rei. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, ou seja, seja inteligente, deixai-vos instruir, juízes da terra. E diz: serve ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho
para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confia, que confia no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Amém, meus irmãos? O salmista agora está convocando os reis para que eles comecem a enxergar que só há um único Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Como Davi foi ungido, que quer dizer separado por Deus para ser rei de Israel. E Deus entregou em suas mãos os inimigos debaixo dos seus pés. Que possamos crer nesse Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o único Deus invisível e salvador. Que possamos ser separados por Deus para adorar esse único Deus de Israel, que também é o Deus de todo o mundo que aceita, que adere os seus ensinamentos. Que Deus possa abençoar a todos, em nome desse Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó.